Fala galera, Lucas Nunes na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou contar para vocês quais são os pontos mais importantes que me fizeram chegar à aprovação aos 19 anos em sexto lugar na Petrobras. Eu vou fazer nesse vídeo um compilado do que mais de importante tinha na minha rotina, que hoje, olhando para trás, eu vejo que são os pontos que podem te ajudar a chegar à tão sonhada aprovação na Petrobras. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder informações sobre Petrobras, Transpetro, concurso bancário, uma série de concursos aqui nesse canal. E sem mais enrolação, vamos nessa! Galera, quando eu olho para trás e vejo como foi a minha preparação e como eu fui aprovado tão novo na Petrobras, eu percebo alguns detalhes que eu sei que hoje fizeram toda a diferença e eram coisas que em alguns momentos eu fazia de forma natural. A primeira delas é a seguinte: como eu estava motivado, como eu ter decidido que eu ia estudar para aquela prova fez diferença. Quando eu falo para vocês a questão de virar a chavinha é entender o motivo que te faz estudar. É por que você está ali, é por que você vai escolher ter uma vida diferente das outras pessoas, porque você quer ter um resultado diferente delas. E eu, quando tinha mais ou menos 16 anos, eu percebi exatamente isso. Eu vi que minha mãe passava uma condição difícil, tinha um problema de saúde grave, eu não tinha relacionamento próximo com meu pai, eu sabia que não existiam pessoas para me suprir caso faltasse alguma coisa, e eu vi que, naquela condição, a única oportunidade que eu tinha era estudar para mudar de vida. E quando essa ficha caiu, eu mudei de um aluno que já tinha ficado de dependência na escola 2 vezes para alguém extremamente empenhado. O que eu estou contando aqui não é a mágica do melhor aluno desde sempre, que passou no concurso com muita facilidade. Não, esse não é o meu caso. Você está me assistindo, tem dificuldade desde sempre em várias matérias, eu era esse cara e a gente tem uma forte semelhança. A diferença é que em um momento específico eu escolhi fazer diferente. E isso mudou toda a história, mudou toda a engrenagem do que estava acontecendo com a minha vida acadêmica. E ali por volta dos 16 anos, eu era um cara totalmente disciplinado e sem bases acadêmicas. Eu tentava fazer questões, eu lembro, de física, de química na escola e eu não conseguia. Eu errava contas básicas, eu tinha uma base mal feita, eu tinha dificuldade de interpretar questões. Então, às vezes, eu tentava interpretar um enunciado e errava porque tinha perdido um detalhe no enunciado. Então, para que eu fizesse isso dar certo, eu precisava construir uma base. E foi o que eu fiz. Aos 16 anos, eu não mandava bem nem em português e nem em matemática básica. Eu fui para essa parte. Eu fui construir uma casa que não tinha base. Não adianta você tentar construir um projeto de concurso sem ter referência, sem ter matérias básicas para você poder desenvolver. E naquele momento, o meu objetivo era passar para engenharia na Federal. Então, o meu foco era construir uma base para fazer um bom vestibular. Só que todo aquele histórico, ele vai acumulando. Então, eu fui criando uma bagagem e construindo uma rotina. Primeiro eu consegui estudar 1 hora por dia. Na verdade, primeiro eu consegui estudar 30 minutos por dia. Depois 1 hora, depois um pouquinho mais. Porque, gente, é questão de disciplina. Você não consegue sentar hoje e falar assim: hoje eu vou estudar e vou estudar 6 horas contínuas. Ainda mais com a quantidade de distração que a gente tem hoje. É celular, é computador, é TikTok, é Instagram, é gente falando, é ruído na sua casa, é calor, é frio, são muitas coisas. E para você conseguir se condicionar, se tornar esse atleta dos estudos, você precisa de tempo. Então eu vejo que isso fez muita diferença, eu ter construído essa rotina de pouquinho em pouquinho. Então se você está hoje num pré-edital, o concurso ainda não abriu, esse é o momento de você construir essa rotina. Você precisa construir, porque sem ela, dificilmente você vai desenvolver nas matérias. Então depois de ter construído essa rotina, eu também percebi que existia uma deficiência no meu estudo. Muitas vezes eu não fazia um estudo muito orientado. Eu estudava questões saltadas, às vezes eu pegava um livro aleatório e começava a estudar, não existia muita sequência. Então eu sentia que eu perdia tempo, às vezes estudando ou me esforçando para conteúdos que não seriam relevantes lá na frente. Então eu comecei a organizar aquilo ali. Não, eu vou estudar isso, porque eu dependo disso, e aí eu fui criando uma estrutura, que é o estudo estratégico, que faz toda a diferença para um concurseiro. Você tem pouco tempo, você precisa estudar de forma estratégica, porque se você estudar de forma aleatória, usando um referencial de um livro muito complexo, lógico, aquilo ali vai te atribuir, às vezes, o que você não precisa. Então, isso vai te atrapalhar e você precisa estudar de forma estratégica e inteligente. Então, o primeiro ponto, construção de disciplina, né? O segundo, virar essa chavinha e entender o motivo pelo qual você está passando por aquilo, você escolheu passar por aquilo, e depois ter um estudo inteligente, estratégico e orientado. Naquele momento, gente, eu já tinha o sonho de passar no concurso. Naquele momento não era Petrobras. Naquele momento eu queria passar no concurso para oficiais da Polícia Militar ou dos bombeiros do meu estado. Então, o que me motivava? O que me motivava eram os salários. Eu sabia que o oficial ganhava um ótimo salário e aquele salário faria mudar a minha vida e a vida da minha família.
eu não teria risco de passar dificuldade mais. Então, aquilo ali era o meu alvo. Então, o salário me mantinha motivado. Então, quando eu falo de virar chave, você tem que imaginar o quanto você vai ganhar. É muito importante você utilizar isso como inspiração. Aqui no canal eu falo vários vídeos sobre salários e isso vai te motivar. As tabelas da Petrobras, gente, para técnicos, podem passar em final de faixa de R$750 mil anuais. Se você está com dúvida sobre isso, lá no Telegram eu compartilho a tabela e em uma aula específica eu falo tudo sobre salário. Então, se você tiver dúvida sobre isso, é só ir lá na aula que você vai ver que eu estou falando a verdade. Você pode consultar várias fontes na internet aí, você vai perceber que eu estou replicando é nada mais que a tabela da Petrobras. E no momento que eu me dei conta da existência da Petrobras, dos salários, dos benefícios, das condições de trabalho, aquilo me encantou. Então, o meu direcionamento, ele mudou exatamente por quê? Porque eu tinha uma semelhança maior. Eu estava estudando ali, eu já fazia um técnico de eletrotécnica, fazia ensino médio, e aquela era a direção com qual o meu currículo estava direcionada. Um concurso técnico era a oportunidade que eu tinha de alavancar minha carreira. Eu falo que o salário é a forma que você dimensiona o quanto aquilo pode mudar a sua vida. Imagina você pensar que você pode ganhar um salário de R$10 mil e hoje às vezes você não ganha nada. Ou você ganha talvez o estágio de R$600, R$700, uma ajuda de custo. A mesada dos seus pais, como eu recebia R$100 de mesada, gente. E aí eu passei a ganhar 10 salários mínimos. É algo muito fora da curva. Então, se você se apega a isso, você se motiva todos os dias. Tá com dor nas costas, porque você tá na cadeira ali, você tá cansado, você tá com fadiga, você se mantém aplicado. Você tá vendo ali a situação que tá passando na sua família, você quer suprir, você quer casar, você tem várias motivações e o salário, ele é aquele poder transformador. Então aquilo ali tem que ficar muito legal na sua cabeça para que você consiga se manter constante o tempo todo. Para você que tá com dificuldade de se preparar, a gente tem um acelerador Petrobras, vai ter um link aqui embaixo, ou da turma aberta ou da lista de espera. Você pode ou se cadastrar ou fazer a compra, caso você se interesse, tirar as dúvidas do nosso suporte e se inteirar sobre tudo que você vai ter de acesso lá no acelerador. E quando eu falo de estudo estratégico, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Você precisa analisar o edital. Então, quando eu falei de você estudar de forma inteligente, você seguir a sequência certa, é você seguir o edital da prova. Então, você vai estar ali se organizando. Era algo que eu tinha sempre o hábito de fazer e a gente tem isso dentro do acelerador, que é você estudar as matérias na sequência que vão te levar lá para o resultado. Você precisa ter um plano de estudos. Você tem que ter dias e momentos para estudar cada um dos conteúdos. Então você vai ter que ter momentos para estudar o básico, que é português e matemática, as específicas do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, de forma organizada, momentos para revisão. Você tem que ter ali um mapa mental dos conteúdos na sequência e você tem que ter um momento para resolver provas anteriores. Porque quando você resolve provas anteriores, você ganha feeling da banca. Isso é uma diferença muito grande. Na última prova que tivemos, muitas pessoas com muita base não sabiam como trabalhar a banca e perderam muitos pontos. Então, você fazer concurso não é só saber o conteúdo, é saber usar esse conteúdo de forma inteligente e eficiente. Então, isso faz diferença e você vai ganhando experiência. Ah, mas tem pessoas que têm mais base que eu. Se você às vezes tem menos base, mas sabe fazer aquela banca de forma inteligente, você tem mais chance de passar que aquela outra pessoa. Então, fica ligado para você. O concurseiro, ele é um atleta. E esse atleta precisa encontrar os caminhos para obter vantagem nesse processo seletivo. E para finalizar, gente, o que eu considero muito importante é que muitas pessoas, elas saem em disparada com muita velocidade e morrem no caminho. Por quê? Por frustrações, por não aprovações, por dificuldades ou por um conteúdo que ela se sente travada. A manutenção, a constância é a chave. Então, se você tem uma rotina, se você está organizado, estuda de forma inteligente e você é constante, você não desiste, você é resiliente. Palavra meio chavão, mas, gente, resiliência para um concurseiro é essencial. São raros os casos de pessoas que passam de forma relâmpago. As pessoas geralmente constroem a aprovação com o tempo. E a gente está passando por um ciclo de muitas oportunidades. A gente, no espaço de um ano, a gente está falando de 3 concursos do sistema Petrobras. Talvez seja a maior geração de concursos da história. E você que está me assistindo está vivendo nessa fase. Então, se você quer aproveitar, não é desistir no primeiro revés. É se manter constante no seu objetivo. Às vezes você está muitos anos sem estudar. Eu recebo mensagens todos os dias. Professor, ainda dá, tem mais de 20 anos que eu saí da escola. Claro que dá. Se você escolher e fizer esses passos que eu estou te falando, gente, você com certeza vai chegar muito bem nessa prova. Então, se mantenha constante, se organize, estude de forma concentrada, tenha estratégia, que eu tenho certeza que você vai alcançar seu objetivo. Galera, é isso que eu tinha para compartilhar, espero ter ajudado. Tamo junto. Fica ligado nos links aqui embaixo, tem muita informação sobre salário. Eu vou deixar aqui várias informações para ficar mais fácil, para que caso as dúvidas vocês tenham, vocês possam tirar aqui no canal. Tamo junto. Forte abraço.